As duas profissões. E em qual passo que você está agora, depois da sua saída da Globo? Você rumou mais pro digital? Eu demorei. Vou dizer para você que foi meio difícil para mim. Porque eu tenho 43 anos. Eu sou uma pessoa feita, criada em televisão, né? Então, eu trabalhei em jornal impresso, eu trabalhei em rádio, nas fases ali do estágio. Mas eu sou uma pessoa feita e trabalhada o tempo inteiro na televisão. Então, para mim, essa transformação para o digital, ela requer um pouco mais de esforço para entender a dinâmica das coisas. O que eu fiz até agora? Eu estruturei eu quis estruturar, fazer uma base mais sólida das coisas. Então, eu fiz desenvolvimento de marca, eu criei uma equipe de marketing para fazer o material de mídia social, de palestrante, desenvolver uma palestra, um tema de palestra, desenvolvendo um programa de mídia training. Então, estou fazendo uma base aqui. E eu fiz umas gravações para o canal do YouTube. E quando eu vi as gravações, eu falei, gente... E aí o Anderson também, que é da WeCreate, que está comigo nessa empreitada, fazendo as gravações, ele até deu a ideia de dizer, por que a gente não formata tudo para um programa? Eu falei, Interessante. E é por isso, e eu estou dizendo isso aqui a primeira vez para vocês, que eu não lancei ainda o canal do YouTube. Porque eu estruturei tudo que a gente gravou no formato de um programa. E aí eu vou tentar oferecer para algumas emissoras. Entendi. Oi, emissoras, ouçam a Michelle, por favor. Perfeito. Ouçam a Michelle. Ouçam a Michelle. Eu já tive uma primeira conversa ali, nada muito firme, então é por isso que eu não lancei. As pessoas ainda ficam, você não vai lançar e tal? Eu falei, vou já e tal. Tava segurando, mas agora eu já tô dizendo mesmo, é isso aí, gente. Já formatei num pacote. Sim. E aí eu tirei umas fotos, o pessoal desenvolveu vinheta, então tem vinheta do programa, Já tem tá vinheta do YouTube, Que tá tudo legal. estruturado, fiz a gravação dos pilotos. Então, assim, tá feito. Agora eu só preciso ir atrás Onde Oi, vai gente, ser? compra, me ajuda. Sensacional. Eu preciso fazer a parte agora de venda, onde que eu vou colocar e tal. Agora esse final Sim. de ano. E aí pra tá um pouco começo- agitado, porque eu tô terminando direito, né? Ah, é? Então, Era o que você queria? eu queria fazer direito, aí enfim, Aham. em determinado momento eu falei, eu vou fazer, sei lá, eu como... Eu tô aqui, ó. Eu falei, eu pensei, eu criei o Arthur, eu não tinha nada, eu pegava ônibus, eu vou fazer esse negócio. E tá terminando. Caraca, velho. Tô terminando. Admirável. Então, tô fazendo as últimas provas, agora termina agora. Depois eu vou fazer o AB, porque também não dava pra fazer concomitantemente. Falei, não, calma. Então, eu me superlotei um pouco de coisas e tá um pouco difícil administrar tudo. Você termina agora esse final do ano? Termino agora. Olha aí. Daí vai dar uma Nossa desafogadinha, senhora. né? Aí Daí depois eu depois só tem vou a fazer o OAB, AB, que também aí não é beleza. Vai tão viajar? simples. Sim. Passar uns 15 Não, vou dias, passar descanso. uma semaninha na praia, Pra dar depois da uma- virada, pra dar Pra pegar uma fazer energia. networking, tá? Pra fazer networking. Cara, eu tenho feito isso o tempo inteiro. Às vezes eu falo pras meninas, pra Claudinha que tá aqui, que é da minha equipe de Boa. agenciamento, da assessoria toda, ela, a Bruna. Pessoal, beijo grande. Beijo. E aí eu falo pra eles, tenho almoço, tenho jantar, tenho almoço, tenho jantar, Falei, gente, eu tenho que fazer network, pelo amor de Deus. O tempo inteiro. Eu falei, nunca saí tanto da minha vida. Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. Você sai da sua zona de conforto, você traça novas metas e objetivos, você não para. Isso Babei é um ótimo. pouco aqui, gente, mas tudo bem. Ela Tudo babe e bem. ao mesmo tempo fala e tem objetivos. Assovicho não, bacana. Ela é É o bichão isso. mesmo. Mas é isso daí, porque eu falei assim, tô saindo completamente da minha zona de conforto, tô entrando em territórios novos, conhecendo novas pessoas, novos formatos, é tudo novo. Aqui, por exemplo. Aqui é novo. Videocast é um formato relativamente novo. Total. E aí, como é a dinâmica, como ocorre... Porque, por exemplo, na televisão a gente já estava desesperado. Já estourou, gente. O que vocês estão falando? Muda o assunto. E que não sei o quê. Acabou, não tem mais tempo. É verdade. É a gente notícia tá que aqui, chegou ó. agora. A gente tá aqui papiando. Esse assunto foi bom. Enrola, fica nele. Nossa. Esse aí, No a galera jornal. quer ver, subiu a audiência, fica nesse. No jornal de manhã, que tem mais tempo, diz assim, não. Vamos ficar aí. E aí fica. Vamos lá. Aí você começa a fazer sua dissertação sobre...
A redação que você fazia lá, A capacidade do improviso e aí de você ter um arcabouço pra poder fazer aquilo. Porque eu sou muito Caxias. Eu não gosto de ficar falando coisa que eu não tenho certeza. É a responsabilidade profissional também, mas eu tenho pavor. De pisar E aí, eu acho que ovos, assim, é o leão. A vaidade do leão. Eu não quero ter crítica em relação a isso, porque vai mexer na minha vaidade. Você entende, Leonina? Aí eu tento ser Caxias para não errar nessa parte, assim, entendeu? Pode falar que meu desempenho não foi tão bom e tal, porque eu me critico o tempo inteiro mesmo, porque eu acho que eu sempre pode ser melhor, eu acho sempre que pode ter mais informação, mas errar por uma coisa aí, isso mexe muito no... Sim. Sei lá, aqui. Então, é uma coisa que eu admiro muito quando acontece alguma coisa, como quando foi o acidente da Chapecoense, lembra? Que assim, do nada, para toda a programação, a notícia é essa, tá todo mundo querendo saber informação sobre isso, e é isso. E a pessoa que tá ali no ao vivo, ela tem que levar, ela tem que falar durante 2 horas de transmissão, e é isso. E aí, fala o quê? Não tem roteiro, não deu tempo de alguém escrever. Ninguém fez uma matéria. Não dá pra chamar. A jornalista que deu esses dias a notícia de um acidente, ela chegou lá, tipo, 5 da manhã nesse acidente, tava descobrindo quem é, e quando vê, é um amigo dela. E ela dando a notícia, ela cai aos prantos, ela começa a chorar. Gente, me desculpa, era meu amigo, estamos aqui desde as 5 da manhã. Meu Deus. Meu amigo sofreu um acidente fatal e não sei o quê. Então, é um horror. Imagina isso. Teve o do pai, né? O pai com o filho. Nossa, meu Deus. Nem pensar nisso aí. Que ele sempre cobria, né? Ele sempre cobria Ele ia sempre com o filho fazer. É verdade, eu vi esse vídeo triste, mesmo. Cara. É duro. Tem momentos que é bem duro. Mas essa coisa de você ter informação... A internet ajudou muito, né? Porque agora a gente consegue... Eu fazia muito... Quando eu estava entrando, assim, tinha que fazer um assunto nacional, por exemplo, que acontecia muito, eu entrava no sistema no Rio de Janeiro, porque pegava a apuração já direto dele lá e ficava abrindo para ver o que estava atualizando de informação. Aqui em São Paulo também atualizando, porque a gente abastece, né? E aí a gente tem um grupo de WhatsApp também, que aí vai abastecendo, então você tem que estar ligado. Então, em tempo real. A internet facilitou isso, porque aí chega mais rápido para você a informação. Você tem que ficar meio maluca, pegando tudo ao mesmo tempo você agora. Fica em estado de alerta o tempo todo, né? Quando as pessoas falando com você e você narrando a imagem também. Meu então Deus tem do céu. tudo ao mesmo tempo. Só que aí você tem que ter, por exemplo, um arcabouço mesmo. Por exemplo, tá tendo alguma coisa, sei lá, que chega o governador, chega secretário e tal. Você tem que identificar o secretário na imagem. Esse que vocês estão vendo agora é o secretário falando de tal e tal. Esse é o ministro tal, esse é não sei quem. Então você tem que saber. Tem que ter a bagagem. Então você tem que ter uma bagagem. O que é isso? Onde está? Os locais mais importantes do país, do estado, sabe? Da cidade. Reconhecer. Então, não dá para você dar vacilo, assim. E tem uma cronologia, né? Uma cronologia mais próxima ou não, que pode interferir naquele assunto imediatamente que você está falando. Como ali assim? na hora. Por exemplo, a Covid. Covid é uma coisa cronológica o tempo inteiro. Eu tinha que saber quantos casos, entendi. tal. E qual foi o último aqui? Quantos foram no estado? Quantos meses que não tem... Quantas semanas que não tem sei lá o que na cidade? Sabe? Isso tem que estar na sua cabeça. Eu escrevia muito, fazia muito arquivo disso, quando eu tenho as coberturas. A Covid, eu botava algumas datas, assim, num arquivo meu pessoal, porque virava e mexia, eu tinha que usar. Caramba. Para poder colocar no ar. Tem vezes que você tem que ficar improvisando muito, então... E é improviso, ninguém escreve nada. A maior parte das coisas, e entrevista lá que tem, e eu fazia muito improviso, então... Tá bem treinada. Estava bem treinada por conta disso. Só que você tem que ficar 100% ligada. Então eu lia os jornais todos os dias, de manhã. À tarde eu acompanhava o que tinha, então se tinha coletiva, eu estava ao vivo ouvindo a coletiva, estava fazendo, então eu trabalhava o restante do dia inteiro. À noite, antes de dormir, lia todas as notícias de novo, todos os WhatsApp, tudo que tinha, anotava o que era mais importante e tal. Falei, isso vai repercutir e tal. Você vive na função da notícia. A Carla Vilhena, quando veio, falou a mesma coisa. É isso, nessa você vive época na de função Covid da notícia. E isso te suga muito. Você tinha dificuldade de dormir? É claro. Porque eu fico pensando assim, tipo, e se eu deitei... Esses 10 minutos que eu tô aqui sem pegar no sono, aconteceu uma bomba e eu não tô sabendo porque... Deixa eu olhar. Mas eu trabalhei, eu fiz um exercício depois de alguns... Nos últimos anos, por exemplo, o meu celular, ele não apita e-mail.
Não recebo alerta nenhum de e-mail. Eu parei de receber, porque eu Tem que tava ficando entrar. maluca. Do WhatsApp, nenhum grupo meu apita, nem o do trabalho. Esquece. Nenhum deles apita. Apitam algumas mensagens importantes. Ponto. E aí, à noite, eu colocava sempre no não perturbe. Por quê? Porque eu tinha avisado lá para minha chefia que se precisasse que eu fosse urgente à noite, me ligava. Porque mensagem não ia dar. Por quê? Porque ainda tínhamos inconveniente. Algumas pessoas chegavam de madrugada e ficam mandando mensagem. Sim. E se o negócio tá apitando ou vibrando, aí eu cortava. E querendo saber fontes e notícias, Não dá. né? Aí eu desligava tudo, porque não dá. E aí eu passei a desenvolver isso e a minha vida ficou mais... Entendi. Então, assim, o que eu faço? Eu sempre olho o e-mail, mas ele não apita pra mim. Então, assim, você não viu no e-mail? Eu falei, ainda não olhei. Peraí. O mundo vai acabar. A gente ficou numa coisa tão... A tecnologia foi chegando e foi ajudando a gente, e a gente foi se perdendo um pouco também. A gente foi entregando a nossa vida demais da conta. Fica E dependente, não pode, né? não pode. E os chefes, inclusive, tem que ter controle de jornada. Isso é... Então, Jornada assim, abusiva é quando se você o- manda mensagem depois se do o período funcionário- do trabalho. Não, Não fica tem- falando isso, que a Dani tá ali, pelo amor de Deus. Dani... Tá tudo bem? Pisque 3 vezes, precisa de ajuda. Eu nem olhava algumas coisas. Eu falava, não, tô no meu horário de trabalho, não, gente. Eu Isso. já tenho que trabalhar o tempo inteiro, porque eu tenho que estar atrás da informação o tempo inteiro, mas se eu ficar olhando aqui, eu vou... Você vai Você fica enlouquecer mais maluco. ainda, é mesmo? Não dá, a gente não pode fazer isso Cérebro com a gente. buga, né? O cérebro buga. Por isso tem muita gente com burnout agora, o tempo inteiro. Porque não dá, a gente não aguenta, a gente não é uma máquina de processamento. A gente é uma máquina de processamento muito mais inteligente. Mas a gente tem que processar coisas que são mais úteis na nossa vida. Mais importantes, como a capacidade de desenvolver uma opinião baseada em argumentos sólidos, coisas que fazem sentido para a nossa vida. E não ficar gastando com o dia a dia, assim, do corriqueiro, sabe? Do batidão, que isso